Fala galera, análise pré-jogo de Palmeiras e Inter pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você me ajudar a chegar aí nos 109 inscritos e também para você deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então peço para você ficar aí mais 5 minutinhos e ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a análise pelo lado do Palmeiras, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos em casa, 2 derrotas para Santos e Atlético Mineiro e vitórias sobre São Paulo, Bahia e Atlético Paranaense, 60% de aproveitamento para o Palmeiras. Olhando para algumas estatísticas dessas partidas, a gente vai ver que o Palmeiras teve aí, em média 57% de posse de bola, um número relativamente alto aí para uma equipe mandante, e em termos de construção de jogadas, a gente vai olhar para expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vê aqui que o Palmeiras teve em média 1,38 de expectativa de assistências e os seus adversários 0,46. Então, apesar do Palmeiras ter tido um número mediano para uma equipe mandante, a gente vê aqui uma clara superioridade para o Palmeiras em relação aos seus adversários. Agora, olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o Palmeiras, em média, deu 18,8 chutes a gol, gerando aí uma expectativa de gols de 1,7 gols por jogo. Já os seus adversários deram, em média, 9,6 finalizações por jogo, gerando uma expectativa de gols de 0,68 em média. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades que ela criou. Então a gente vê aqui uma clara superioridade do Palmeiras, né, nessas duas estatísticas, e vê que o Palmeiras atingiu aí números relativamente altos para as duas. Mas só olhar para o número de finalizações e para a expectativa de gols não dá a dimensão para a gente da qualidade nas finalizações das equipes. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol, para ajudar a estimar a expectativa de gols. Então, com base na qualidade das finalizações, a expectativa de gols do Palmeiras sobe aqui para 1,95 em média e dos adversários para 0,81, um número relativamente alto para o Palmeiras como mandante e uma clara superioridade aqui na expectativa de gols pós-chute. E em termos de gols efetivamente marcados, o Palmeiras fez em média 1,6 gols por jogo e os seus adversários 0,8. Então aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, a gente vê uma clara superioridade do Palmeiras na média desses jogos aí em relação aos seus adversários. Olhando agora pelo lado do Internacional, a gente vai ver que nas últimas 10 rodadas o Inter fez 4 jogos fora de casa, 2 derrotas para Atlético Paranaense e Bahia e 2 vitórias sobre Vasco e Cruzeiro, 50% de aproveitamento para o Inter nessas partidas. Em termos de posse de bola, a gente vê um equilíbrio, né? O Inter aí com uma média de 48% de posse de bola, um número mediano para uma equipe visitante. Em termos de expectativa de assistências, 1,1 em média para os adversários e 0,71 em média para o Inter, um número baixo, e a gente vê aqui uma clara inferioridade do Internacional em relação aos seus adversários. Em termos de finalizações e expectativa de gols, em média os adversários deram 16 finalizações em gol, gerando aí uma expectativa de 1,32 gols em média. Pelo lado do Internacional, foram quase 11 finalizações por jogo em média, gerando uma expectativa de gols de 0,89. Então a gente vê o Inter aqui com um número mediano para essas duas estatísticas e sendo superado nas duas, na média, pelos seus adversários. Considerando a qualidade das finalizações, a gente vê aqui que o Internacional, os adversários do Inter, tiveram aí uma média de 1,34 de expectativa de gols pós-chute e o Inter 1,05. Então, novamente, um número mediano e o Inter sendo superado pelos seus adversários. E em termos de gols efetivamente marcados, aí a gente vê um equilíbrio, 1,25 em média para os adversários e 1,25 em média para o Internacional, que representa aí um número relativamente alto para uma equipe visitante. Então, no geral, aí, a menos do número de gols marcados e da posse de bola, que a gente vê um equilíbrio, o Internacional sendo superado aí na média em todas as estatísticas pelos seus adversários. E para fechar a análise, a gente vai olhar aqui para uma projeção, né, de quem que é mais favorito aí, Palmeiras, Internacional
Só lembrando que a ideia aqui não é incentivar nem recomendar apostas. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil jogos entre Palmeiras e Internacional, considerando a expectativa de gols que essas duas equipes produziram nessas últimas partidas e deixaram os seus adversários produzir, e no segundo momento eu considerei a expectativa de gols pós-chute, né? E olhando para essas duas variáveis, a gente tenta ver aí quem é mais favorito para o jogo. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vai ver que a, o favoritismo, né, a probabilidade de vitória aí fica em 55% para o Palmeiras, 26% de chance de empate e apenas 19% de chance de vitória para o Internacional. Os resultados mais frequentes nas simulações foram 1-0 para o Palmeiras, empate por 1-1 e depois aqui mais uma vitória do Palmeiras por 2-0. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o favoritismo, né, o cenário praticamente se mantém. Palmeiras aqui com 54% de probabilidade de vitória, 26% de chance de empate e 20% de chance de vitória para o Internacional. Resultados mais frequentes aqui, novamente, 1-0, empate por 1-1, e depois a gente tem aqui 2-0 e 2-1 para o Palmeiras. Então a gente vê aí que seja qual for a variável que a gente considera, a estatística que a gente considera para tentar avaliar aí o favoritismo das equipes, a gente vê que o Palmeiras é amplo favorito para vencer esse jogo. Então, chegamos ao final aí de mais uma análise pré-jogo de Palmeiras e Internacional. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!